E aí, tudo bem? Você com certeza já ouviu falar em empresas que vão ampliar sua operação, vão criar um novo centro de distribuição ou de repente mudar a sua forma de distribuição, ampliar, mudar de varejo para varejo e atacado, transportadoras que precisam aumentar sua frota. Todas essas atividades podem configurar um projeto logístico, mas é muito importante para se ter um ótimo resultado desse projeto saber gerenciar qual ferramenta podemos aplicar, quais são as formas de gerenciar um projeto. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Thiago do setor logístico e vem comigo. Antes de falar sobre projeto logístico, preciso abordar com você os conceitos básicos sobre o que é projeto. Um projeto, ele precisa ser temporário, ou seja, ele precisa ter início e fim bem definidos. Ele precisa gerar um produto, serviço ou resultado específico. Por exemplo, pode ser um projeto de melhoria de algum processo que já existe dentro da empresa, dentro da área logística que a sua empresa trabalha. É importante ressaltar também que um projeto ele tem que seguir alguns itens principais. Por exemplo, tem que ter um escopo, tempo, custo e riscos bem definidos. Escopo, por exemplo. Escopo significa o que é o projeto, quais são os objetivos do projeto, o que queremos atingir com esse projeto. Tempo, como eu disse, um projeto ele é temporário, então precisa ter bem definida essa questão de tempo. Custo e riscos, ou seja, qual é o target do projeto, quanto a empresa pretende gastar, ou seja, investir nesse projeto para que ele seja realizado. E quais são os riscos que a empresa está disposta a correr implementando esse projeto ou criando esse projeto. Por que é importante, então, nós falarmos sobre projetos logísticos? Muitas atividades dentro da logística, elas são projetos, podem ser caracterizadas como projetos, mas elas não são gerenciadas, não são realizadas, não são coordenadas como projetos. E isso acaba por não atingir a real intenção ou não atingir a excelência necessária naquilo que está sendo feito. Então eu trouxe aqui quais são as áreas que nós podemos ter projetos logísticos, então? Nós podemos ter projetos logísticos em suprimentos. Por exemplo, nós podemos ter a implantação de um sistema de SCM, de Supply Chain Management, dentro da empresa. Nós podemos ter, ainda dentro da área de suprimentos, precisar implantar um WMS, ou implantar um outro sistema, se já existe um WMS dentro da empresa. Então é muito legal se a gente trouxer essa realidade de projetos para dentro dessa implementação e não simplesmente comprar um software e colocar dentro da empresa. Vamos ver aqui ainda hoje que nós temos algumas metodologias e ferramentas muito interessantes para serem aplicadas e que trazem grandes resultados. Dentro da área de transporte, podemos ter projetos logísticos também. Se uma empresa, uma transportadora precisa ampliar a sua frota, é um projeto logístico, pode ser tratado como um projeto. Se precisa, de repente, mudar o tipo de transporte que é feito, uma empresa que trabalha só com cargas fracionadas e precisa agora transportar também outros tipos de cargas, né? Cargas específicas, exclusivas, então pode-se ter a necessidade de uma nova aquisição de equipamentos, veículos diferentes, então pode ser tratado como projeto. Distribuição. Se uma empresa atende só o varejo e vai começar a atender também o atacado, se uma empresa precisa colocar um centro de distribuição específico, estratégico, para atender uma região, como vai ser operado esse centro de distribuição? Que tipo de estruturas nós vamos precisar dentro desse centro de distribuição, equipamentos? Tudo isso pode ser tratado na esfera de projetos. Armazenagem também. Que tipo de produto nós vamos armazenar? Que estrutura nós vamos precisar? Como será nosso armazém? O que tanto nós vamos precisar em questão de segurança dentro desse armazém? Ok? Tudo isso entra como requisito de projeto, por exemplo. Operação. Precisamos implantar uma nova operação logística. Eu trabalhei em uma empresa que precisou implantar uma operação de abastecimento dentro de uma obra de refinaria, por exemplo. Ia ter uma expansão numa refinaria e essa transportadora precisava implantar uma operação para fazer o abastecimento dessa obra. Então, precisou do quê? De um projeto. Realizamos um projeto antes de
começar a fazer então essa operação. E também projetos integrados dentro da logística. Você vai me falar, mas como assim, Thiago? Como a gente consegue fazer projetos integrados? Um operador logístico, por exemplo, se um operador logístico ele precisa começar uma nova operação para um cliente em um determinado local que está longe aí da sua esfera, ou seja, da sua região normal de operação, ele vai precisar implantar essa operação. E isso integra muitas coisas. Integra, por exemplo, um novo armazém que vai operar como um centro de distribuição, que vai precisar também aí de novos sistemas de transporte, modais de transporte diferentes, de repente. Então você está integrando tudo isso dentro de um grande projeto. Então é importante relacionarmos tudo isso e entender o que é um projeto logístico. Baseado nisso que nós entendemos, então, o que é um projeto logístico, nós vamos precisar identificar qual é a metodologia que nós vamos utilizar para quê? Para gerenciar esse projeto. Como dissemos aqui, vamos relembrar. Um projeto ele é temporário, ele pode gerar um produto, um serviço ou um resultado específico. Então, dentro disso, nós temos tempo, escopo, custo e riscos, não necessariamente nessa mesma ordem, mas são itens importantes. Dentro disso, nós vamos identificar qual metodologia vamos utilizar. Nós temos, por exemplo, eu elenquei 3 metodologias principais aqui que nós encontramos. Própria, PMI e ágil. O que é isso? Metodologia própria. Digamos que a sua empresa ela já tem uma forma de coordenar e gerenciar projetos dentro da logística. Já é uma empresa que está habituada a fazer isso. E ela tem uma própria metodologia, que já tem ferramentas, já tem softwares, já tem aplicativos e formas de se distribuir tarefas, coordenar os trabalhos. Isso pode acontecer. Se for utilizarmos aí uma metodologia do PMI, que é o PMI? É o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma metodologia que eu posso dizer assim, mais tradicional dentro do gerenciamento de projetos, que não é tão nova assim. Nós já temos aí, creio, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje nós estamos indo para a 6ª edição do PMBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Projeto do PMI. Quando nós vamos então para a metodologia do PMI, como eu disse, do Instituto de Gerenciamento de Projeto, nós vamos utilizar o PMBOK. O PMBOK ele traz então o quê? Ele traz todas as áreas de gerenciamento de projetos que nós vamos realizar estruturadas e divididas. Nós temos aí, dentro do PMBOK, vamos dizer, nós temos 5 fases. Nós temos aqui, por exemplo, na 6ª edição, 49 processos. Então imagine, se você tem 5 fases, essas 5 fases se desdobram em 49 processos diferentes de gerenciamento, em que nós vamos gerenciar integração, escopo, tempo, custo, comunicação, risco, requisitos. Então nós vamos gerenciar todas essas áreas que estão envolvidas no projeto para conseguirmos realizar e ter o controle real desse projeto, fazer da melhor maneira possível. Então é uma metodologia que pode ser aplicada dentro da área de projeto logístico. Nós temos algumas particularidades do PMI aqui, que são os stakeholders, que são os envolvidos no processo, que são os interessados no resultado do projeto. Nós temos os sponsors, que são chamados de patrocinadores também, que pode ser a diretoria da empresa, ok? Eu vou fazer aqui um conteúdo específico sobre essa forma de gerenciamento de projeto aplicado a um projeto logístico, com estudo de caso, vai ser bem bacana. Ou nós podemos ter a necessidade de um projeto que o gerenciamento seja pela forma ágil, ou seja, a forma ágil de gerenciar projetos. Dentro dessa forma ágil, nós podemos ter aí, por exemplo, a aplicação do gerenciamento de projeto com o Scrum. Nós podemos ter a aplicação de gerenciamento de projeto com o Kanban. É uma outra ferramenta. Okay? Nós podemos ter até um gerenciamento de projeto ágil por outras ferramentas que podem ser aplicadas. Vou falar basicamente dessas duas hoje. Falando então sobre a metodologia do Scrum. O Scrum, nós estamos acostumados a ver algo graficamente assim, né? Definido como o quê? Um sprint. Um Scrum, então, ele tem as tarefas, as atividades de projetos divididas como sprints principais. Esses sprints, eles têm o quê? Um time de gerenciamento que é utilizado. Nós temos um Product Owner, que faz o papel do sponsor dentro, se nós formos comparar aqui o Scrum com a metodologia do PMI.
nós temos um backlog que traz lá todas as atividades que têm que ser realizadas e elas vão sendo realizadas. O que diz então, o que transforma o Scrum num processo ágil? É que todos os dias nós temos as Daily Scrum, que são reuniões diárias para se falar do projeto. E cada etapa que vai sendo finalizada configura uma nova sprint, ou seja, que vai sendo finalizada, que vai sendo concluída do projeto. O Kanban, ele vem do sistema Toyota de produção, aquele sistema que nós vemos de controle de estoque, muitas vezes de alimentação da produção com materiais, que nós temos os cartões que são divididos lá em vermelho, amarelo e verde. O Kanban, ele traz uma estrutura assim. Ele tem um quadro de Kanban, que nós temos um backlog também de quais são as tarefas que têm que ser realizadas pela equipe, e essas tarefas vão sendo distribuídas e vão trocando aí de lugar nesse quadro de backlog. Aí também nós podemos ter um backlog ou uma lista de tarefas que têm que ser realizadas, as tarefas que estão sendo realizadas, e depois também nós temos as tarefas que vão ser verificadas e as concluídas. Então são sistemas de gerenciamento ágil de projetos. Aí você vai me perguntar, bom, Thiago, como que nós podemos então aplicar essas metodologias dentro de projetos logísticos? Então você pode sim selecionar qual é a melhor metodologia para aplicar dentro de um projeto que você tem, ok? Por exemplo, vamos analisar aqui o PMBOK. Nós vimos que ele é um projeto bem completo, né? Bem complexo até. Nós temos várias fases, várias etapas. Então, será que se nós precisamos ampliar a frota, temos uma frota, vamos precisar ampliar, será que faz sentido utilizar um processo como o do PMI, que utiliza o PMBOK, todas essas fases, para fazer uma expansão da frota? Tem muitas empresas até, como eu disse aqui, que na estrutura própria, na metodologia própria de gerenciamento de projetos, faz apenas uma RFP, que é o Request for Proposal, que é uma solicitação de proposta, certo? E faz a compra sim. Não estou dizendo que é o correto, porque um projeto ele precisa ter todos os requisitos, tudo definido, qual o tempo, como nós já falamos aqui. Então, é muito necessário você conhecer quais são as metodologias, como eu abordei brevemente aqui, e qual é a aplicação que você tem. Vou dar um exemplo aqui, ó, que a gente pode trazer para uma realidade do dia a dia. Não do dia a dia, que a gente faz com costume. Por exemplo, se você vai fazer um churrasco, pensa assim, nós temos duas formas de fazer um churrasco. Se você vai fazer um churrasco só para seus amigos, poucas pessoas ali, será que você tem que planejar bem qual a quantidade de produtos que você vai usar, quantas pessoas vêm, se você vai precisar de quantas mesas e tal? Se você vai fazer um churrasco pequeno, não. Muitas das vezes nós fazemos o quê? Vem aqui que depois a gente vê. A gente distribui e a gente compra. Então, essa é uma maneira de fazer um churrasco. Outra maneira é se você tem uma festa de casamento que você vai precisar fazer um churrasco dentro dessa festa de casamento. Então, você vai precisar se preocupar com a quantidade de pessoas, a quantidade de produtos que você tem que comprar, quantidade de insumos, né? Carne, carvão, essa quantidade de equipamentos que você vai precisar, de mesas. Então, olha a proporção. Eu utilizei esse exemplo para a gente falar de proporção, para a gente analisar assim. Então, uma metodologia de gerenciamento de projeto, nós podemos utilizar essa proporção para analisar. Então, como eu disse, se você tem, de repente, aplicado a transporte, você precisa ampliar uma frota, de repente não é tão interessante você utilizar uma metodologia do PMI. De repente uma metodologia mais ágil, como um Kanban, você pode fazer um quadro lá, não é isso? Dizendo quais são os requisitos que você quer, que você precisa para a sua frota, se você está cotando isso, ok? O que já foi verificado, já recebeu proposta, não? Você pode enviar uma RFP, você pode enviar uma RFQ, Request for Quotation, certo? Agora, se você vai, por exemplo, uma operação, se você tem um operador logístico que vai implantar uma nova operação longe da sua matriz, certo? Então você vai precisar do quê? Você vai precisar de um novo galpão, um novo armazém, você vai precisar de uma frota, você vai precisar de parceiros. Será que uma gestão ágil, que vai ser bem rápido, de repente não vai ter o planejamento que você precisa para ter sucesso naquele projeto? Então é aí que eu trouxe essa comparação aí lúdica do nosso churrasco. Se você tem uma coisa simples, teoricamente mais simples, que não vai demandar tanto planejamento, ou se você tem uma outra interação que você vai precisar de uma complexidade maior, você vai precisar de mais fases, um planejamento mais estruturado, um controle mais estruturado.
Uma outra forma que nós podemos ter, uma outra metodologia, dentro aqui do gerenciamento, nós podemos ter também uma metodologia conhecida como Seis Sigma, ou Six Sigma. Podendo ser o quê? Voltando aqui na questão de resultados. Você precisa melhorar um processo logístico dentro da sua empresa. Melhoria contínua. Então nós temos essa outra forma aqui de aplicação de projetos que é o Seis Sigma, nasceu na Motorola. Muito interessante, ele trabalha com 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Se você chegar no nível 6, né, do Sigma, dessa curva de Gauss que nós temos. Então pode ser utilizado também Seis Sigma para um projeto logístico. Como eu disse, de melhoria de um processo que já existe, um inventário. Precisamos melhorar o nosso inventário. Então nós podemos lançar ondas de projetos de formação Seis Sigma para fazer a melhoria, deixar esse processo mais eficaz, mais eficiente. O Seis Sigma ele trabalha aí com uma implantação que se divide aí, entre White Belts, Yellow Belts, Green Belts, Black Belts. Então existe uma estrutura. Nós podemos analisar, então, que cada metodologia de gerenciamento de projeto tem uma especificidade, não é isso? Existe uma estrutura. Todas elas trabalham com isso, com o planejamento e com a execução, o controle do que foi planejado, do que será executado. Então, nós podemos selecionar aí qual é a melhor metodologia para poder implantar e ter um grande sucesso dentro do projeto logístico que nós estamos realizando. Ok? Gostou do conteúdo? Tem muita coisa bacana só nessa área de gestão de projetos aplicados à logística. Nós podemos falar sobre cada uma das metodologias, como aplicar. Continua acompanhando os vídeos, aí, o nosso conteúdo, nossas páginas, redes sociais, para você saber quando nós vamos disponibilizar esse conteúdo para você, ok? Um abraço, até mais!